Eleição também do presidente Júlio Casares, falando já sobre os planos para 2024 e sobre jogadores importantes como o Lucas, por exemplo. Vamos acompanhar o que disse o presidente do Tricolor. Conversando, respeitando a família, vendo o sentimento. O Lucas está muito feliz aqui, nós estamos felizes com o Lucas, mas temos parâmetros, estamos conversando. Se falar aqui o status quo hoje, eu falo assim, otimismo. Aliás, ele falou isso ontem. Então nós estamos otimistas. Agora o São Paulo é um clube responsável financeiramente, é um clube que pensa em algo que é possível fazer. Claro, é uma questão que passa pelo lado financeiro, é uma questão em que o Lucas entende que o São Paulo é um clube que está atento em todas as questões de reforços e de projeto, mas também é um clube que tem responsabilidade orçamentária. Mas eu posso dizer que estamos muito próximos. São questões apenas contratuais, de aspecto financeiro, de ajuste. Eu estou otimista por causa disso. A ideia é fazer 3 anos. A ideia é que o Lucas fique 3 anos. É um grande jogador, é um grande atleta, numa forma física excelente, que a gente sabe que ele vai jogar até o final do 3º ano em alto nível. Então o Rames tem contrato, é um jogador que está fazendo uma bela de uma eliminatória. Quando entrou no São Paulo jogou bem. Eu acho que vai faltar um ritmo que aí a comissão técnica tem que determinar, e é o dia a dia dos treinos, do calendário que vai mostrar quando ele vai jogar, de que forma que ele vai jogar. Agora nós podemos chegar no final do ano com um déficit. Em agosto, nós tínhamos essa janela, oferta por 3 ou 4 jogadores. Era importante o dinheiro? Claro que era. Nem se compara esse valor dado. Mas nós, naquele momento, nós tivemos a tranquilidade de não vender os atletas e tentar ganhar uma competição como ganhamos a Copa do Brasil. O que aconteceu? Nós trouxemos um legado esportivo, dignidade, autoestima e, mais do que isso, valorizamos esses atletas. Se eu tivesse vendido 4 lá, um jogador de agora, eu bati aquele valor do 4. Então, o dirigente tem que ter sangue frio. Então, nós sabemos que se por acaso tenhamos um déficit esse ano, porque a janela, eu não sei se fechamos até dezembro alguma vez, mas nós sabemos que logo em seguida os atletas que valiam 5, 6, podem valer o 18, que é oficial, que já existe, mas que nós achamos que pode aumentar e pode aumentar bastante esse valor final. Tá aí então o Júlio Casares, professor Celso, obviamente num processo eleitoral do São Paulo bem diferente dos outros clubes, de qualquer maneira, ele continua. E eu percebi um sorriso enorme no rosto dele. E dos São Paulinos que acompanham o Sport Center quando ele falou do Lucas. Uma provável permanência do Lucas por mais 3 anos. Você viu como ele sorriu? Tá otimista. Embora eu ache um otimismo meio exagerado quando eu falo assim, não, tá só por questões financeiras e contratuais que é o principal. Mas, enfim, a tendência é que o Lucas fique, né? Até para compensar esse primeiro acordo, que foi o que era possível para fazer do momento, mas muito curto. Ele vem praticamente, garante a conquista da Copa do Brasil, ele foi o diferencial naquele jogo contra o Corinthians, fez outras partidas muito boas também, pelo Brasileiro contra o Flamengo, mas aquele foi o grande diferencial. Então, acho que é até uma questão, um compromisso moral, né? Essa manutenção, Abel, é a prioridade para esse ano. O caso do Rames tem questões, principalmente físicas desse jogador, ele da Colômbia, tem um protagonismo que no São Paulo ele ainda não alcançou, como não vinha alcançando desde que saiu do Real Madrid. Então é uma questão ainda de se avaliar. Mas você vê potencial nele para desenvolver, melhorar o futebol dele e se firmar, por exemplo, no time titular do São Paulo? Muito potencial técnico. A grande questão é a sequência. Isso vai ficar com o Dorival. Porque quando a gente assiste ao James Rodrigues jogando nas eliminatórias pela seleção colombiana, parece outro jogador. Mas as eliminatórias são bem mais espacejadas, né, do que o rala e rola dos campeonatos. Então, aí, eu acho que nesse sentido, o Campeonato Paulista pode ser uma boa pista para ver se ele decola. Se ele, ao menos, que não se torne o James Rodrigues da Copa de 2014, acho isso muito difícil, mas um jogador importante para o São Paulo, como ele é hoje para a seleção da Colômbia. O caso do Beraldo é complicado, porque se não perdê-lo agora, vai perder daqui a pouco. Ele é um jogador de muita condição técnica. Quem assiste os jogos do Campeonato Brasileiro sabe exatamente quais são aqueles jogadores destinados ao mercado europeu. E no caso dele, une as duas qualidades que fazem brilhar os olhos do mercado da Europa, né, e de primeira prateleira, que é a condição técnica e a idade. É um jogador muito jovem.
presidente está muito ciente disso, né? Ele é um presidente oriundo do marketing, ele sabe muito bem. Um dos grandes ganhos nesse ano do São Paulo Futebol Clube foi quando o presidente participa do programa Roda Viva e coloca aquela questão do protagonismo. E no fim ele acaba ganhando aquela parada. O São Paulo fecha o ano como protagonista e vencedor de uma das 3 grandes competições. Talvez por isso até essa eleição, e por outros fatores também no São Paulo, as coisas sempre caminham de uma maneira diferente, seja a eleição menos eleição. Era a eleição de bolas mais cantadas e menos bolas divididas. Casares por mais 3 anos. É verdade. Para fechar o assunto São Paulo, tricolor do Morumbi, campeão da Copa do Brasil, o São Paulo pensa no atacante Pedro Raul, ex-Vasco, agora no futebol mexicano, para fortalecer o seu elenco, professor, de repente para ser um reserva do Calleri ou, eventualmente, brigar pela posição. O São Paulino que está nos assistindo agora deve estar se perguntando qual Pedro Raul? Essa é a pergunta de 1 milhão. Claro que todo mundo quer o Pedro Raul do Goiás, não o Pedro Raul do Vasco. Tenho a impressão que esse jogador, embora no Vasco, ele demonstrou isso, né, tenha sido menos do que se esperava, talvez no São Paulo, com uma condição diferente, não é a condição do Salvador, não é a condição do cara do veste a camisa e resolve, tendo ali a possibilidade de um revezamento com o Calleri, até porque pelas questões físicas do Calleri, talvez ele até, e se quem chegar para o lugar, disputar o lugar com o Calleri, talvez comece o ano jogando até o Calleri se recondicionar. Tenho a impressão que nessas condições ele pode ser um bom reforço para elenco e para ele, pessoalmente, seria a chance de retomar os olhos dos brasileiros, ele que está jogando no México, retomar para nós aquela impressão que tínhamos do Pedro Raul do Goiás, que fez um grande campeonato brasileiro. Pode ser sim um nome importante, um nome interessante. Nesse primeiro momento não vejo como titular, até porque o próprio Calleri tem uma condição muito boa diante da torcida do São Paulo, né? O torcedor são paulino sabe do que ele é capaz. Mas o São Paulo, na prática, precisa de alguém, de uma opção ao Calleri. O Pedro Raul pode ser essa boa opção, sim. São Paulo define prioridade para o atacante e abre conversas com Pedro Raul. Fala, torcedor São Paulino, já deixe seu like e inscreva-se para receber notícias todos os dias do nosso tricolor. Sem enrolação, vamos à notícia. O São Paulo tem interesse na contratação do centroavante Pedro Raul do Tolima do México. O tricolor definiu Pedro Raul como prioridade para a vaga de reserva de Calleri. A posição é uma das carências do time. As conversas estão em estágio inicial. O São Paulo ainda estuda se a melhor forma de contratar o atacante seria por empréstimo ou, em definitivo, o Vasco no meio do ano, quando foi contratado pelos mexicanos por 5 milhões de dólares, 26 milhões de reais na época. No Toluca, o centroavante tem 18 jogos, 4 gols e 1 assistência. Antes de ser vendido pelo Vasco, camisa 9 somava 25 partidas pelo Cruz Maltino, 9 gols e 3 assistências. E aí, torcedor São Paulino, o que você acha da contratação do centroavante Pedro Raul? Deixe sua opinião nos comentários e até a próxima.